Ele é um garoto nerd que se apaixona pela garota popular da escola. Eu sou o Zeon Anime e bora! Tudo começa quando Aradin chega à sua nova escola, onde seu professor menciona que 2 gangues estão lutando pelo controle. Mas Aradin só pergunta se havia alguma garota bonita em sua turma. Quando Aradin entra na sala de aula, está lotada de delinquentes fedorentos que ignoram completamente sua apresentação. Então ele vê uma verdadeira deusa sentada na sala de aula, o que faz com que ele se apaixone imediatamente. Ele se senta ao lado dela e descobre que seu nome é Mahoro, o que o deixa completamente nervoso. Após a aula, Mahoro pergunta se ele quer ir para casa juntos, e o cérebro de Aradin dá um curto-circuito pensando que ele vai ter sorte, então ele se apressa para encontrá-la nos portões. Os colegas de classe dele o impedem, no entanto, porque, na verdade, eles fazem parte do Minato Kai, a melhor gangue da escola. Aradin os acha intimidantes e foge enquanto eles o perseguem. Ele colide diretamente com outro membro do Minato Kai, e seus colegas de classe dizem a ele que o idiota havia encontrado o melhor lutador deles. No entanto, o cara o reconhece, e é Matakara, o amigo de infância de Aradin, que treinou com ele para se tornarem pessoas honradas. Matakara apresenta Aradin à sua gangue, exaltando-o como um cara durão. Mas todos olham para Aradin como o inútil patético que ele é. Matakara o convida para sair, mas Aradin está com pressa e corre para o portão apenas para descobrir que Mahoro já foi embora. No dia seguinte, na aula de história, Aradin percebe que Mahoro está ausente, e no dia seguinte, ele se senta com ela perguntando por que ela estava matando aula, mas ela desconversa, então ele pede desculpas por não ter aparecido no portão ontem. No entanto, ela não liga e pergunta se ele está livre no sábado, e o cérebro bobão de Aradin imediatamente ativa o modo bajulador. Matakara interrompe-os chamando Aradin. Seus colegas de gangue ainda estão céticos sobre Aradin ser durão, mas Matakara continua defendendo-o. Depois, Aradin vai a uma loja e decide comprar uma pedra, mas então seus colegas de classe aparecem para alguns videogames, pedindo desculpas por terem sido duros com ele antes, e ele concorda em jogar com eles. Ele está prestes a se meter em uma batalha real quando seus colegas de classe avistam um grupo de caras se aproximando e decidem cair fora. Aradin vence, mas é cercado pelo grupo que pergunta se ele faz parte de uma gangue. Ele nega, mas eles não brincam com seu território. Então Aradin começa a correr pelas ruas em uma situação super constrangedora, enquanto seus colegas de classe riem, achando que Matakara estava totalmente errado sobre ele. Ele foge para o santuário, mas o grupo continua o perseguindo. Ele vê uma arma no chão e ameaça atirar neles. Eles riem pensando que é de brinquedo e continuam se aproximando. Ele dispara a arma, mas erra, e a bala ricocheteia na parede, acertando sua cabeça. Os caras fogem pensando que ele foi enviado para o modo espectador, mas Aradin percebe que ainda está vivo com a bala presa no rosto. Quando ele tenta removê-lo, ele invoca um gênio chamado Senya, que pergunta sobre seu desejo. O desejo de Aradin é ter sorte com os malvados, então Senya oferece-se para se fundir com ele, mas Aradin recusa. Então Senya apenas o segue, e apenas Aradin pode vê-lo enquanto seus colegas de classe contam a Matakara o que aconteceu, chamando-o de patético. Mas Matakara o defende dizendo que ele é gentil e odeia brigar, então ele evita conflitos. Algum tempo depois, Aradin encontra Mahoro, e eles passam um tempo juntos. Senya aconselha-o a agir, então Aradin decide aproveitar o momento, mas de repente precisa explodir um banheiro, o que sempre acontece com ele em momentos cruciais. Ele retorna e dá a Mahoro a pedra com o nome dela gravado. Ela não parece impressionada, mas ele a chama de pedra do amor eterno e está prestes a confessar quando são cercados pela gangue Sigma, enquanto Mahoro se aproxima deles. Aradin tenta sair com Mahoro, mas ela pergunta a Aradin se ele está disposto a lutar por ela, mas Mahoro revela que é irmão dela e fica irritado porque Aradin a tocou. Nesse momento, Matakara vê Aradin em apuros e corre para ajudar. Lá, Aradin leva uma surra e pensa que está prestes a morrer, mas Mahoro está na verdade curtindo ver seu irmão lutar por ela. Senya considera abandonar Aradin, pensando que a fusão seria uma má ideia, mas então ele ouve Aradin se recusar a desistir, o que deixa Senya animado. Aradin se entusiasma e diz a Senya que quer dançar horizontalmente com uma garota, e finalmente decide se fundir com ele. Matakara atravessa a multidão para encontrar Aradin lutando com Marito, enquanto libera o poder de Senya para dar um soco poderoso em Marito que o envia voando como uma pipa. Vendo isso, Matakara fica impressionado e deduz que Aradin é quase como uma pessoa famosa. Marito, no entanto, se levanta com uma marca de soco visível em seu abdômen e parece mais animado do que nunca com a luta, enquanto Aradin luta com Senya, que lhe diz que ele usou o sinal de chamada errado ao dizer que não quer morrer virgem. Enquanto Aradin está ocupado discutindo, Marito corre com um chute sorrateiro com força total que arremessa Aradin do tatame e no rio, onde Matakara corre enfaticamente para salvá-lo de se afogar. Marito vence a luta e todos vão para casa com Matakara levando Aradin de volta para o lugar dele na casa de banhos administrada por seus parentes. Quando Marito acorda, ele pergunta confuso a Matakara sobre Mahoro, que ele pensa estar ofendida, já que ele derrotou o irmão dela na frente dela. Mas Matakara lhe diz, para sua surpresa, que ele não venceu. Ao contrário, ele levou uma surra e foi jogado no rio. Matakara mostra a Aradin a pedra com seus nomes gravados que Aradin lhe deu anos atrás, e então pergunta a Aradin se ele parou de sair com ele porque ele era fraco.
ao que Aridin responde que foi tudo há tanto tempo que ele não se lembra, e que ele quer ir embora agora. Aridin vai ao banho, e lá ele fala sobre como sentiu uma onda de poder enquanto lutava contra Marito, e que ele sentiu como se fosse uma demonstração mínima de força. Então ele pergunta a Senya o que ele realmente é, ao que Senya responde que ele é uma verdadeira pessoa Honki, ou algo próximo disso. Aridin pergunta se é apenas uma lenda, e Senya diz a ele para lembrar como se sentiu quando deu aquele soco e que a razão pela qual ele não conseguiu fazer mais é porque eles não estavam fundidos, então eles deveriam realmente fazer isso, o que tornaria Aridin mais poderoso. Aridin pergunta a Senya por que ele quer tanto se fundir com ele, e Senya diz que os homens às vezes têm sentimentos que não os deixam dormir à noite, e é por isso que deveriam se fundir no quadril. O que faz Aridin falar impulsivamente e repreendê-lo. Mahoru tem uma queda por Marito e pergunta se ele está bem, ao que ele responde afirmativamente e pede para ela parar de se preocupar, mas ela continua perguntando. Enquanto Marito está sentado em seu trono metafórico, Negar e seu amigo coadjuvante entram e perguntam se ele pretende recrutar Aridin para sua organização, ao que Marito responde que ele até quer recrutar Matakara, que parece bem forte também. No dia seguinte na escola, Aridin se depara com um grande grupo de garotos admirando sua força, mas ele só quer as garotas. Kakeru pergunta a Matakara por que ele quer incluir Aridin em Manado, já que ele é um fracote e porque ele também viu uma coisa estranha com ele que ele não sabe se é Senya. Matakara descarta isso e diz que Aridin é como uma pessoa metida e que afinal quem mesmo quer conhecer Aridin, o que surpreende Kakeru. Na escola, Aridin faz uma cena com Senya, sem perceber que ninguém mais pode vê-lo, causando uma interrupção na aula. Marito está vagando pela escola procurando Aridin, e quando Matakara lhe pergunta o que ele quer com Aridin, Marito diz que quer recrutá-lo para sua própria organização, o que surpreende Matakara. Marito entra na sala de aula de Aridin para encontrá-lo e estende seu convite, após o qual Aridin sai para bajular Mahoru, que não quer nada com ele, pensando nele como um cara estranho, pois só quer estar perto do irmão. Quando Aridin senta-se com ela e diz que gostaria de lutar contra o irmão dela novamente, ela diz que ele estará se encontrando com seu criador se fizer isso. Ela puxa a pedra do amor eterno que ele lhe deu e a joga no chão, onde se quebra com um impacto, como o coração estúpido de Aridin. Mahoru vai ver o irmão, mas o encontra dormindo, o que a deixa vermelha como um tomate, e enquanto ela se aproxima dele, ele dá um soco enquanto sonha e acaba acertando-a enquanto chama o nome de Erogen, o que a irrita. Erogen está sentado à sua mesa tentando timidamente juntar os pedaços do quebrado como um bicho preguiça louco, enquanto Senya diz para ele se recompor. Matakara escreve uma carta para seu irmão dizendo que quer treinar duro com Erogen para se tornar uma pessoa Honki, e que está ansiosamente esperando o dia em que ele seja liberado do reformatório para que possam estar juntos novamente. Na escola no dia seguinte, Matakara tenta recrutar Erogen para Minato através de marketing de níveis múltiplos, enquanto Nagari tenta recrutar Tseguma, mas acabam lutando entre si. Inicialmente, Nagari desvia de todos os ataques de Matakara, e eles parecem igualmente equilibrados durante a luta. Mas no final, ambos vão para a cabeçada, e Nagari cai antes de Matakara, que está prestes a cair quando Erogen corre para salvá-lo. Erogen elogia ele por ser bom e está prestes a sair quando Matakara pergunta se ele quer se juntar a Minotokai e conhecer Ken, que é incrivelmente forte, ao que ele concorda. Eles encontram Ken e Erogen e imediatamente pede para lutar com Ken para que ele possa derrotá-lo em vez de Marito para mostrar a Mahoru o quão forte ele é. Ele recebe um superpoder do Senya e dá um soco em Ken que o envia para a tela de carregamento, mas então se distrai com Senya, o que permite que Ken dê um golpe que o lança como um DLC ruim, mas Ken fica impressionado e diz que está dentro. No dia seguinte na escola, Erogen pensa que venceu Ken, mas Senya o faz encarar a realidade. Nesse momento, Marito entra pela janela e pede a Erogen para se juntar a Tseguma, mas Erogen hesita até ver Mahoru pedindo para ele fazer isso, e então ele cede e concorda. Matakara corre para convidá-lo a se juntar a Minoto, mas é informado por Marito que Erogen agora é parte da Tseguma. Matakara fica surpreso em 4K ao ver Erogen se juntar a Tseguma, quando estava claro que ele iria se juntar a Minoto, mas Marito diz a ele que agora ele faz parte deles, e se quiser levar Erogen, terá que fazer isso à força. Matakara tenta perguntar a Erogen, mas ele não responde enquanto Marito o leva com ele. Tatsuto explica a história de Tseguma a Erogen, dizendo-lhe que costumava ser chamado Ikki, mas quando Ken expulsou seu chefe, a organização entrou em declínio até que Marito assumiu o controle e a trouxe de volta à proeminência, então agora eles também estão competindo pelo primeiro lugar junto com Minoto Kai. Ao ouvir isso, Senya fica um pouco empolgado demais e pula da cadeira, enquanto Erogen está com sono e mentalmente os ignorou porque ele se juntou a Tseguma apenas por causa de Mahoru. Então, quando Marito pede a ele para sair com eles, ele imediatamente concorda, e enquanto caminham juntos e Marito elogia Tseguma, Nagari avisa Erogen para não se deixar levar. Erogen pergunta a Marito para onde eles estão indo, e ele diz que essa é sua festa de boas-vindas, onde ele será mimado com seus princípios nas férias, mas Erogen só quer Mahoru. Quando vem um grupo de garotos de NG tentando roubar alguém da escola deles, Marito os confronta e eles puxam facas dizendo que precisam cumprir a cota do imperador.
Marito explica que Aketeru, que foi demitido de Minoto, assumiu essa organização como imperador, e para surpresa de todos, ele prossegue para dar uma surra neles, com uma mensagem para Aketeru ficar em seu limite. Matakara se aproxima de Mahoro para perguntar se foi ela quem convenceu Erogen a se juntar ao Tseguma, mas ela o ignora e continua andando, o que o leva a segurá-la pelo braço, deixando-a irritada. Ela pede que ele a solte. Quando ele não obedece, ela grita com ele e foge, chamando-o de estranho cabeça dura. Marito leva Erogen ao local da festa, onde todos os outros membros do Tseguma estão reunidos para celebrar sua indução, mas Erogen não consegue ver nenhuma mulher lá, por quem ele realmente está esperando. Então Marito diz a ele que eles vão jogar um jogo chamado Vire-se, que Erogen acha bobo e infantil, mas quando o jogo começa e a pessoa ao lado dele sai, Erogen e Senya finalmente entendem que debating na verdade significava door punching. O jogo continua e todos são eliminados, então Marito pede a Erogen para entrar, mas ele tenta escapar, então Marito o pega e o coloca no jogo. Harijan implora a Senya para se juntar a ele, o que hesita no início, mas ao ver como Harijan é um suporte importante, ele concorda. Nagari tenta entrar primeiro, mas Ota quer a primeira rodada com Tatsuto como árbitro. A luta começa, e é a vez de Ota dar o soco. Quando Ota soca Harijan, ele quer desviar, mas Senya assegura sua cabeça e ele leva o soco de frente, o que fratura a mão de Ota, chocando a todos, pois Marito é o único que consegue aguentar o soco de Ota, que pode até quebrar concreto. A próxima luta é com Nagari, que está super animado para destruir Harijan de uma vez por todas. Mas ele perde no pedra papel tesoura, e é a vez de Harijan dar um soco. Harijan não quer enfrentar Marito na final, então ele decide dar um soco leve, e até se distrai mentalmente no meio do golpe, mas acaba virando o rosto de Nagari, que enlouquece ao perder. Marito pula no ringue e a partida final é iniciada por Tatsuto com Marito jogando agressivamente pedra, papel e tesoura. Mas Harijan segura sua barriga, e Tatsuto tem que dar a ele uma pausa para ir ao banheiro para que ele possa se aliviar. Quando Harijan abre a porta do banheiro, ele fica surpreso ao encontrar Ota todo machucado e ensanguentado, caindo inconsciente na frente dele, o que interrompe a partida enquanto todos se concentram em quem o espancou. Eles encontram uma banda Minatoki próxima a ele e os culpam, mas Marito diz que esse não é o estilo de operação do Ken, então ele não faria isso, o que faz Nagari se desculpar por ter sido precipitado. Enquanto eles voltam, Harijan pede a Tatsuto algumas explicações, então Tatsuto explica pra ele que Ota e Marito são velhos amigos que começaram a lutar juntos desde cedo, então eles são companheiros de guerra, e ninguém em toda a cidade, exceto Ken, é forte o suficiente para derrotar Ota. Então, é realmente um mistério como Ota foi enviado para o vazio e ensanguentado daquela maneira. Harijan volta para o seu restaurante e encontra Mahoro ali, esperando por ele para agradecer por se juntar ao Shiguma. Mas ele diz a ela que levou uma surra hoje, então está pensando em deixar a organização, o que faz com que ela lhe dê uma terapia nas mãos. Ela diz a ele que seu irmão pode torná-lo líder e se aposentar, para que Harijan tenha que derrotá-lo em batalha para que ela possa passar mais tempo com ele. Ela faz um sinal de coração para Harijan, o que o deixa todo trêmulo, e ele diz sim para ganhar seu afeto com Yayako, timidamente, se perguntando quão avançados Mahoro e Harijan estão. Harijan treina em seu quarto mais tarde e diz a Senya que quer melhorar sua taxa de fusão, o que deixa Senya muito feliz. E ele faz com que ambos toquem flautas juntos para que possam estabelecer a harmonia, o que melhorará sua taxa de fusão. Nagari e Tatsuto encontram alguns garotos de Minato enquanto estão voltando, e depois de uma provocação no tênis, eles entram em uma briga onde Nagari derruba todos eles, mas ao sair, os capangas do NG chegam e batem nos membros de Minato. No dia seguinte na escola, Harijan e Matakara fazem dupla e alongam-se, com Matakara relembrando os velhos tempos e pedindo a Harijan para largar Shiguma, mesmo que Mahoro tenha pedido para ele continuar. Mas Harijan diz a ele que Mahoro quer que ele assuma o lugar de Marito. Enquanto eles conversam, algumas pessoas vêm e dizem a Matakara que alguns membros do Shiguma fizeram algo, então ele parte com eles para descobrir que alguns membros do Minato foram atacados, dobrados e amarrados a um poste. Isso irrita todos eles, e Kamau, juntamente com outros, reúne alguns membros do Shiguma e os cozinha com os capangas do NG assistindo. Marito os encontra despidos e espancados com uma foto dizendo que ele é o próximo, o que o leva a ir até a casa de Ken e pedir para ele sair. E ele sai enquanto eles se enfrentam. Quando Marito grita por Ken, que sai para enfrentá-lo, os membros de Minato e Shiguma do lado de fora estão se atacando, tentando se bater. Lá dentro, Marito lança um chute em Ken, que é bloqueado por Matakara. Mas então Marito lança outro chute nele, que manda Matakara voando como um avião. Kakeru pergunta a Nagari para contar a eles o motivo de estar lá, ao que Nagari timidamente diz que ele mesmo deveria descobrir. Kakeru conta a Nagari como os homens de Minato foram espancados pelos capangas de Shiguma e deixados com seus orgulhos em baixa. Ao que Nagari responde com raiva que foram eles que começaram tudo isso, espancando, amarrando e depois erguendo seus homens em postes em um show de extrema humilhação e guerra. Matakara grita para que eles parem de lutar porque os membros de Minato não fizeram as coisas de que estavam sendo acusados e Marito sabe disso. Mas Marito, teimoso como um velho touro, anuncia que quer que os culpados sejam apresentados no Coliseu amanhã, ou haverá guerra entre os dois grupos, e ele resolverá suas contas com Ken.
Aridin anda pelos corredores enquanto pratica seus socos, com todos olhando para suas ações idiotas com espanto. Aridin diz felizmente a Senna que eles vão derrotar Marito, mas então se lembra que Mahoro havia lhe dito para não machucar o irmão dela também. Então ele pergunta a Senna como ele deve derrotá-lo sem deixar uma marca no rosto, ao que Senna responde que ele pode socá-lo no estômago para dar a ele uma síndrome de abraço ao chão. Algo com o qual Aridin concorda totalmente. Quando Aridin vai ao quartel-general da Siguma para tentar enfrentar Marito, ele sente um ambiente muito tenso, com muitos membros presentes, momento em que Tatsudo o agarra e o puxa para longe. Ele explica a Aridin como ambos os grupos estão agora em guerra entre si por causa do que aconteceu entre eles e que, se a guerra persistir, haverá muitos momentos indesejados de confete vermelho aos quais Senna dança alegremente chamando de festividades, mas Aridin não quer fazer parte disso. Matata, Kakeru e Kamal sentam e comem juntos enquanto discutem a guerra iminente que preocupa Matakara, o que leva Kakeru a perguntar se ele é um diplomata em negação, ao que ele responde que não. Mas Minato sempre gostou da ideia de combate 1 a 1 e não de lutas em estilo de gangue. Ele olha para um uniforme de Minato pendurado na parede, e os outros dois perguntam se é o uniforme de Mitsukuni, que foi o líder de Minato antes de Ken e alguém a quem todos eles admiram. Kamal pergunta se ele vai sair do reformatório em breve, ao que Matakara responde afirmativamente e se levanta para sair, citando algo importante que ele tem que fazer. Kamal se delicia com a carne extra que ele tem agora e pergunta a Kakeru onde estão seu uniforme e braçadeira, ao que ele responde que os pendurou e uma multidão os levou, o que leva um Kamal cético a abrir a janela e atacar um monte de corvos em voz alta. Kakeru se lembra de como Akutaru se aproximou dele outro dia e se apresentou, mas Kakeru não queria nada com ele, nem mesmo apertar sua mão quando ele a ofereceu. Akutaru diz pra ele ser legal, mas Kakeru o chama de peixe pequeno sem importância. Depois disso, Akutaru o puxa pra si e o chuta no chão, espancando-o como se fosse um boneco, antes de pegar sua braçadeira e dar-lhe um tapa na cara. Mas Kakeru está muito envergonhado para contar a alguém sobre isso. Senna pergunta a Aridin o que ele pretende fazer para a luta, ao que ele responde que não precisará lutar porque Marito e Ken estarão lutando entre si. No seu cenário inventado, se Marito derrotar Ken, ele sentirá que alcançou tudo e entregará as rédeas de Siguma para ele, o que lhe garantirá a aceitação de Mahoro. E se Marito perder, ele aceitará a derrota e ainda entregará o cargo principal a Aridin, que lhe garantirá que pode liderar Siguma bem. Nesse caso, Mahoro ficará emocionalmente falido e começará a beber. Mas ele a arrebatará como um cavaleiro em armadura idiota e conquistará o amor dela. Aridin, ainda sonhando acordado, chega em casa e encontra Matakara no restaurante, que pergunta se ele lutará contra Minato amanhã. Mas Aridin diz que verá. Matakara pede a ele para conversar com Marito e impedi-lo de ir para a guerra, mas Aridin diz que não é trabalho dele fazer isso. E quando Matakara o lembra de como eles costumavam ser amigos e ele esteve ao seu lado, Aridin se irrita e expulsa Matakara de sua casa enquanto Senya continua perguntando por que Aridin fez isso, mas não recebe resposta. No dia seguinte, Aridin corre até Mahoro para dizer a ela que depois da luta de amanhã, quando o irmão mais velho dela vencer, ele se aposentará e passará o comando para ele, o que faz com que ela diga que então não precisará mais dele, o que confunde e assusta seu eu covarde. Enquanto estão conversando, Matakara aparece e diz a Mahoro que quer falar com ela sobre o irmão dela. Então ela vai com ele até o corredor, onde ele diz que haverá uma guerra amanhã e que ela precisa contar ao irmão para parar ou haverá muita violência. Mas Mahoro diz que não pode fazer nada e começa a sair. Neste momento, Matakara segura sua mão e coloca outra mão em sua boca para impedi-la de gritar. Arijan vê tudo isso, sendo o voyeur que é, e surta ao pensar que os dois estão se abraçando. Matakara menciona que eles podem se apagar mutuamente, o que preocupa Mahoro, mas ela diz a ele que mesmo se tentar falar com Marito, ele não vai ouvi-la, e Matakara diz a ela que pelo menos pode convencer Arijan a falar com Marito, mas ela duvida da capacidade de Arijan em convencer seu irmão. No entanto, Matakara a assegura de que funcionará, e então a deixa ir, pedindo desculpas por segurá-la como um travesseiro de prazer. Mahoro vai até Arijan e o chantageia emocionalmente para que vá até Marito e pare a guerra, o que ele prontamente concorda e sai correndo para a sede de Siguma. Ao chegar lá, no entanto, ele encontra um Marito com uma expressão muito séria e não consegue reunir coragem para falar com ele. Então ele apenas enrola até que Marito empurre um kebab em seu rosto. Kakeru conta a verdade para Matakara sobre Okataro estar por trás de tudo isso. Então Matakara vai atrás dele. Arijan encontra Okataro, que começa a brigar com ele usando suas armas. Então Arijan se funde com Senya e eles o socam até que ele seja jogado ao chão e a presença de Keiya se torna evidente para Senya, que fica chocado. Enquanto os trabalhadores do grupo NG trabalham duro para fazer armas a partir de tubos de metal para a guerra, como o Akatoru os instruiu, Matakara entra e eles perguntam quem ele é. Ele se apresenta como parte de Minato e exige ver o Imperador, ao que os trabalhadores o atacam e ele os chuta para a órbita ali mesmo.
Okataro enfrenta Matakara, e Matakara pergunta a ele sobre seu envolvimento no início da guerra entre os dois grupos. Neste momento, Okataro chama Arijan, que aparece como se tivesse acabado de vender sua dignidade, o que choca Matakara, fazendo-o perguntar a Arijan o que está acontecendo. E Arijan responde que está jogando o jogo do rei. Okataro nega qualquer envolvimento no esquema do qual Matakara o acusa. Então Matakara decide lutar com ele ali mesmo, apesar de Arijan tentar impedi-lo. Matakara ataca Okataro com um chute, que ele bloqueia com seu chicote e também bloqueia os avanços subsequentes de Matakara, antes de chutar Matakara na barriga para transformá-lo em um obstáculo, o que faz Senya ter certeza de que este é realmente o trabalho de Ikeya e que Okataro tem Ikeya dentro dele. Quando Matakara abre os olhos, ele se vê amarrado em um depósito na sede da NG, onde Arijan vem ver como ele está, e Matakara pergunta o que ele está fazendo saindo com um idiota como Akataruá e ainda por cima sem roupas. Arijan lhe conta como deu um soco em Okataro até apagá-lo, e então Okataro perguntou se ele queria fazer algo sobre aquele virgem dele, ao que ele concordou, e foi com ele para uma boate que também serve como sede da NG. Lá, ele foi entretido por um grupo de garotas voluptuosas que dançaram para ele e estimularam seu lado sensual, mas infelizmente não deu certo da maneira que ele queria. Matakara está chocado e pergunta a Arijan sobre fazer algo em relação à guerra iminente, mas Arijan não se importa, pois brigas como essa acontecem o tempo todo. No entanto, Matakara diz que é uma luta armada e não real, o que irrita Arijan, pois Matakara lhe diz que ele estava mais interessado em se tornar uma pessoa honky. Mas Arijan o cala quando Okataro chega e o leva após notar o relacionamento especial deles. Enquanto Arijan sai deslizando como uma cobra, ele se lembra de um incidente de anos atrás, quando eram jovens e treinavam juntos. Foram abordados por um grupo de caras mais velhos que zombaram de pessoas honky, o que deixou Matakara realmente bravo, e ele os atacou, mas foi espancado por ser uma criança pequena, enquanto Arijan se escondia e assistia seu amigo ser transformado em Roadkill. Quando os caras voltaram sua atenção para Arijan, ele fugiu como um coelho em vez de enfrentá-los, deixando Matakara sozinho na lama. Esta memória o faz sentir-se mal e ele tenta bloquear isso enquanto Okataro o leva ao centro do palco, onde todos os caras do NG se reuniram para vê-lo. Akataro apresenta Erogen como sendo de Seguma, mas ele não está feliz lá por causa da liderança idiota de Marito. Então Akataro convida Erogen para se juntar aos NG Boys, mas Erogen diz que gostaria de saber mais sobre eles enquanto olha para as garotas atraentes do grupo. Akataro diz a ele que o lema do NG é EII, que significa energia, curtir, êxtase e imperador, tudo o que Erogen acha estranho e bobo, enquanto os membros do NG aplaudem e gritam como babuínos loucos, como se estivessem com medo de Akataro. Então Akataro faz um discurso ao seu povo dizendo que a luta entre os dois grupos está prestes a começar, e eles vão atacar durante ela para eliminá-los da existência. Isso alarma Erogen, que finalmente acredita em Matakara agora, mas quando Akataro pede que ele o acompanhe, ele concorda timidamente e vai com ele, ignorando completamente Matakara, que continua gritando como um gato no cio para avisá-lo. Enquanto caminham em direção à luta, Akataro de repente se ajoelha e pede a Erogen para ser seu número 2. Mas Erogen recusa, então ele faz a oferta tentadora de poder se divertir com as garotas NG de melões grandes o quanto quiser, o que excita e tenta Erogen. Mas ele se lembra de Mahoro, portanto recusa a oferta de Akataro para se juntar. Erogen, no entanto, pergunta a Akataro por que ele quer eliminar todas aquelas pessoas. Então ele conta a Erogen como anos atrás Ken o protegeu de um grupo de bandidos. Ele ficou tão impressionado com o poder de Ken que se juntou a Minato depois de treinar muito e ficar tão forte que conseguiu derrotar até mesmo Outa. No entanto, quando Outa se recusou a desistir, ele sacou seu bastão e tentou acertá-lo, mas Ken bloqueou. Por causa dessa estupidez, Ken expulsa Akataro de Minato, e é aí que ele jura esmagar qualquer um que ficar em seu caminho para se vingar. Ken e Marito se encaram enquanto Kakeru olha ansiosamente para o relógio esperando Matakara aparecer. Mas quando ele não aparece, ele mesmo vai descobrir o que aconteceu com ele. Enquanto isso, Akataro e os garotos NG junto com Erogen também se reuniram para assistir à luta, e então esmagá-los todos com suas armas, o que Senya acha nojento. Kakeru vai ao quartel-general da NG e encontra Matakara, que lhe conta sobre o plano de Akataro. Então ambos correm de volta para Karena, enquanto Akataro tenta seduzir Erogen a se juntar aos garotos da NG, dizendo-lhe que depois de derrotarem Marito, eles poderão capturar sua irmãzinha como um troféu para exibição, onde ele a usará para servi-lo e diverti-lo, eventualmente passando-a para Erogen como um pedaço de papel usado. Quando Erogen ouve isso, ele segura firmemente sua parte inferior para evitar que suas coisas vazem e força Senya para dentro dele, reunindo toda sua força para dar um soco poderoso em Akataro antes de correr para o banheiro. O impacto do soco confirma a suspeita de Akataro e Ichio de que Erogen tem Senya dentro dele. Ken e Marito se aproximam para lutar, e ambos os lados respectivos também se movimentam para iniciar o massacre. Mas quando estão prestes a se engajar, Matakana interfere e lhes diz como tudo é uma armadilha pelo NG, e Kakeru diz que Akataro roubou sua braçadeira para enganá-los. Ambos os lados se recusam a acreditar, mas quando Erogen chega correndo com toda a nova geração atrás dele, eles caem na real sobre a situação. Mas Ken e Marito não se importam com a verdade e avançam para lutar um contra o outro.
A guerra começa quando Ken e Marito avançam um contra o outro, ignorando completamente a explicação de Matakana sobre a situação. Todos começam a brigar enquanto Erogen tenta escapar, mas cai no chão. Os garotos do ND assistem Ken e Marito se enfrentarem, o que sinaliza o início do caos total enquanto todos entram na briga. De longe, Ota observa a loucura se desenrolar. Em um flashback, Marito e Ota entraram pela primeira vez na academia como os lendários reis deuses, os alunos que dominavam absolutamente a cidade enquanto estavam em sua antiga escola. Todos conheciam sua reputação. Ota considerou entrar em uma das principais gangues, mas Marito não estava interessado em nenhuma dessas bobagens políticas. Algum membro do sindicato da American Airlines tentou intimidar o Ota, achando que poderia se impor, mas o Ota deu-lhe um soco tão forte que o fez desaparecer. Marito simplesmente passou pelo corpo do cara. Ota notou que Marito parecia esgotado depois que eles se tornaram os chefes da escola. Ele queria encontrar alguém que pudesse reacender aquele fogo em Marito novamente. Outro membro do sindicato se aproximou deles, tentando recrutá-los. Mais tarde, Marito e Ota avistaram o líder do sindicato, Shiba, desafiando Ken para uma briga. Ken o derrotou facilmente, e Minato Kai comemorou, pensando que o sindicato estava acabado. Mas Marito de repente avançou, tentando atacar Ken, que conseguiu se defender e empurrar Marito para trás, ficando animado quando percebeu que Ken era realmente um oponente digno. Mas então Ken simplesmente se afastou, deixando Marito confuso sobre por que ele não continuaria lutando. Com Shiba derrotado, os membros da União imploraram para que Marito se tornasse seu novo líder, mas ele não se importava em liderá-los. Queria saber por que Ken se recusou a lutar com ele. Eles explicaram que Ken só luta com pessoas que têm verdadeira convicção e que ele lutaria com Marito se ele se tornasse o líder do sindicato, mas só então. Na sede de Minato Kai, Ota se aproximou de Ken, desafiando-o para uma luta enquanto afirmava ser o novo líder do sindicato. Todos se reuniram para assistir enquanto Ota atacava Ken com um golpe devastador. Ken aguentou como um bom garoto e facilmente derrotou Ouchi, mas quando estava prestes a sair, Marito se aproximou de Ouchi. Ota disse a Marito que ele era a única esperança deles, revelando que havia planejado tudo apenas para que Marito pudesse ter a luta que sempre quis, mas tudo o que ele queria era ver alguma emoção. Marito tentou atacar Ken, que tentou detê-lo, mas Marito o dominou com um chute forte. Todo mundo ficou chocado ao ver isso, e Ken ficou genuinamente empolgado. Eles começaram a trocar golpes em uma batalha épica que terminou em empate. Ota estava emocionado que Marito finalmente havia voltado a ser como antes, tendo encontrado seu oponente. Ken se recusou a se formar na escola porque estava esperando que Marito o derrotasse. De volta ao presente, Ken e Marito continuam sua luta intensa enquanto Mahoro assiste nervosamente, pensando que seu irmão pode estar em apuros. Sigen diz a ela para ter cuidado, mas ela exige que ele pare a luta. Ele tenta falar com eles, mas ambos estão canalizando seu Joestar interior e o ignoram completamente. Os dois lutadores atacam com tudo o que têm, conseguindo se atingir simultaneamente. O impacto libera uma onda de choque massiva que estilhaça o chão abaixo deles. Todos estão surpresos com a demonstração de poder, mas percebem que tanto Marito quanto Ken estão inconscientes após a troca. Mahoro verifica Marito enquanto Sigen se pergunta se devem chamar uma ambulância. Mas então Mahoro revela a bomba e diz a ele que acabou com ele, deixando Sigen ainda mais patético do que antes. Shindo chega com os meninos da NG, ordenando que ataquem. Todos percebem que eles estão por trás de toda essa confusão e se preparam para revidar. Senya fica animado porque quer lutar contra Ikeya, dizendo a Sigen que deveriam se juntar à luta. Mas Sigen começa a se afastar, dizendo que nada mais importa desde que Mahoro o rejeitou. Senya diz a ele que seus amigos estão lutando por suas vidas, perguntando se ele realmente vai abandoná-los. No entanto, Sigen responde friamente que eles nem são seus camaradas. Senya fica desapontado com ele, mas quando Sigen tenta sair, Shindo bloqueia seu caminho e pergunta sobre Senya. Sigen fica surpreso que Shindo sabe sobre o gênio. Shindo começa a atacá-lo, derrubando-o e diz para ele se fundir com Senya se não quiser morrer. Senya implora a Sigen para se fundir porque Shindo vai acabar com ele, mas Sigen acha que não tem mais motivo para viver, já que Mahoro o rejeitou. Matakara percebe que Sigen está em apuros e se distrai, permitindo que um garoto da nova geração acerte sua perna e o machuque. Mais garotos do NG se aproximam, prontos para acabar com ele, enquanto Shindo continua espancando Sigen, pensando que estava completamente errado sobre ele porque ele é um idiota fraco. Percebendo que seus homens estão perdendo, Shindo decide entrar na luta ele mesmo, revelando que planejou tudo. Ele agradece a todos por se destruírem. Isso irrita todo mundo e Soji tenta atacá-lo, mas Shindo contra-ataca e o derruba quando Zabu avança. Mas Shindo desvia dos ataques dele e facilmente o derrota. Ele desafia todos a se juntarem contra ele e os ataca com seu chicote. Jabushiri consegue se aproximar, tentando dar uma cabeçada, mas Shindo acerta sua cabeça e o derrota facilmente. Ele está destruindo todos até que Matakara acerta um chute poderoso que quebra seu pescoço. Mas ele simplesmente volta ao lugar como um daqueles filmes de terror de quinta categoria, e ele começa a bater forte em Matakara. Arijan vê isso e se lembra do momento em que Matakara foi atacado por valentões. Senya pergunta se ele vai deixar seu amigo morrer, mas Arijan não responde.
Senya fica frustrado porque quer derrotar Ikia. Shindo dá um chute devastador, derrubando Matakara. Matakara tenta revidar, mas de repente desmaia. Shindo percebe que é o último em pé e pensa em torturar todos. Mas Mahoro se aproxima dele e diz pra ele desaparecer. Ele a ataca e Arijan vê isso, percebendo que ela está em apuros. Ele diz a ela para correr, mas ela se recusa a recuar, dizendo que não tem medo de Shindo. Mas ela o provoca chamando-o de NPC, o que realmente o irrita. Ele está prestes a acabar com a vida dela, quando todos ficam chocados ao ver Arijan pará-lo. E Shindo diz a Arijan para desistir, lançando uma combinação de ataques. Mas Arijan suporta completamente. Shindo ataca com tudo que tem, mas Arijan não está recuando. Senya percebe que sua taxa de fusão está fora do comum. Arijan dá um soco, mas Shindo desvia e tenta um contra-ataque. Arijan bloqueia e todos começam a torcer por ele enquanto ele domina Shindo, deixando-o completamente exposto. Então Arijan dá um soco nele com toda a sua força, mandando-o voar. Shindo tenta se levantar, mas está completamente exausto. Todos celebram a vitória de Arijan. Senya está surpreso porque não esperava que Arijan ganhasse, sabendo que Shindo está possuído por Ikia. Arijan se aproxima de Mahoro perguntando se ela está bem, mas ela não responde. Todos se prendem a ele, achando que ele é incrível. Marito e Ken recobram a consciência e Matakara diz a Arijan que sempre acreditou nele. Mas Arijan não se importa e começa a se afastar até perceber que Matakara está ferido. Então ele o ajuda e diz que é hora de ir para casa. Arijan volta para casa onde sua mãe superprotetora percebe que ele está em péssimo estado e se pergunta se ele se envolveu em uma briga, mas ele se recusa a dizer qualquer coisa. Ele toma um banho enquanto Senya menciona que estava errado sobre Arijan e que ele provou ser um grande lutador. Mas Arijan menciona que só se importa com Mahoro, se perguntando como Shindo descobriu sobre Senya. Marito pensa sobre o passado quando ele era... ainda na União AA, quando ele mencionou querer derrotar Ken. Ele não queria se tornar o líder do sindicato porque o nome era feio. Então, ele considerou mudar para Sigma depois de assistir muito Andrew Tate, e os membros acharam que era uma ótima ideia. Aridin anda pelo campus enquanto Senya lhe diz que ele finalmente despertou seu Honki interior. Senya acha que ele é digno de se tornar o sucessor do Marito. Então, Mohoro vai se apaixonar por ele. Mas quando ele entra na sala de aula, ela não está lá. Soji se aproxima dele, dizendo que ele é um lutador incrível. Matakara aparece e diz que Mohoro está no hospital cuidando do Marito. Ao ouvir isso, Aridin corre para chegar até ela com Matakara se juntando a ele. Matakara revela que Mitsukuni está em detenção juvenil porque ele agrediu um policial que estava forçando seus amigos a venderem drogas. Matakara lembra que Mitsukuni quer que ele se torne uma pessoa honesta, e é por isso que ele não está desistindo de seu sonho. Então, ele menciona que Mitsukuni será liberado na próxima semana, e Aridin fica feliz em ouvir isso. No hospital, Mohoro está cuidando de Marito com uma comida que parece absolutamente nojenta. Ela está prestes a alimentá-lo, mas ele não quer comer, então ele agarra o braço dela, deixando-a constrangida. Aridin entra na sala, mas Mohoro fica chateado, perguntando o que ele está fazendo ali. Marito o cumprimenta dizendo que quer deixar o hospital, mas Mohoro diz a Aridin para ir embora porque ele não faz parte da família deles. Marito diz a ela para ir embora, então ela foge. Aridin corre atrás dela, mas ela o impede e lembra que ele era um virgem patético antes de se afastar. Aridin fica nervoso, pensando de alguma forma que ela gosta dele. Marito o parabeniza por vencer Shindo e o convida para um encontro em grupo. Aridin imediatamente concorda em participar. Tatsuto conta a Aridin sobre o evento, explicando que Manado Kai se juntará ao Sigma. Isso irrita Aridin, porque ele acha que Matakara vai estragar sua chance de aplaudir Mohoro. Tatsuto diz a ele que todos ouviram sobre sua recente vitória, então ele vai se tornar popular. Eles vão fazer o evento na praia, onde Mohoro vai usar um maiô, o que deixa Aridin animado nas partes baixas. Na casa de Matakara, Soji está treinando, dizendo que está inspirado por Aridin. Matakara menciona que Aridin era como uma pessoa Honki, e todos estão ansiosos para o encontro em grupo. Mas Abu não está com humor, dizendo que sente que deve algo a Aridin. Aridin flexiona os músculos, pensando que terá sorte amanhã. Mas Senya o humilha, chamando-o de Twink fraco. A mãe dele comenta que o braço dele parece fofo. Naquela noite, Aridin conta a Senya que se sente como um verdadeiro homem. No dia seguinte, Aridin vai à praia e percebe que eles estão tendo um encontro de combate em grupo. Na primeira luta, Ota luta contra Ken. Eles começam a lutar, mas Ken de repente para de se mover e Tatsuto percebe que as costas de Ken estão quebradas após golpes violentos nas costas. Remember. Ambos lutadores colapsam e precisam de atenção médica. Zabu se aproxima de Aridin, dizendo que está ansioso para a luta deles. Aridin percebe que ele é um dos lutadores e fica devastado, sabendo que não verá Mohoro de maiô. Soji força seu oponente a se render, mas Marito entra no ringue e o derruba.
Mohoro tira fotos dele, pensando que ele é como um protagonista de Isekai divino. Enquanto isso, os garotos do NJ estão trabalhando duro e preparando comida para todos. Shindo não está feliz e pede conselho a Ikeya. Aridin fica surpreso ao vê-lo e pergunta por que ele sabe sobre Senya, mas ele se recusa a responder. Matakara luta e conquista a vitória, impressionando a todos porque já eliminou 7 lutadores. Zabu é derrotado instantaneamente enquanto Marito esmaga seus oponentes. Aridin percebe que Matakara é o único lutador restante em Manadokai, pensando que ele não precisa lutar. Mas Marito diz a ele para ser parceiro de Matakara, já que eles estão tendo uma luta de duplas para a rodada final. Aridin é contra isso, mas Matakara não se importa. Então, Aridin cai em desespero e Senya diz a ele que deve confiar em sua própria força. Tatsuto começa a luta. Aridin diz a Matakara para liderar, mas não planeja ajudar se ele tiver problemas. Matakara começa a lutar com Jabashiri, e eles parecem estar igualmente pareados. Aridin torce por ele, mas vê Mahoro dizendo a Marito para entrar na luta. Ele decide lutar, querendo mostrar a ela do que é feito, mas fica intimidado e finge ter uma cãibra na perna, dizendo a Matakara para lutar contra Marito em vez disso. Marito começa a bater em Matakara, mas ele se recusa a desistir e é pego em um movimento de submissão. Aridin quer que Matakara desista, achando que a luta não importa, mas Matakara se liberta e acerta um contra-ataque. Todos ficam impressionados com sua determinação, mas o nariz de Marito começa a sangrar, surpreendendo a todos. Marito fica sério, lançando Matakara no ar. Aridin menciona a comida favorita de Marito, fazendo-o se distrair e cair. Ele de repente começa a atacar Aridin, então Tatsuto tenta pará-lo, mas é derrubado. Marito começa a procurar sua comida favorita enquanto fica descontrolado. Jabashiri tenta dar uma cabeçada, mas Matakara o joga contra o chão, nocauteando-o. Marito joga Aridin para longe, e ele cai sobre Jabashiri, imobilizando-o acidentalmente e batendo suas mãos. Todos comemoram, mas Marito fica frustrado e destrói a tenda. Depois do evento, Matakara diz a Aridin que se divertiu muito, mas Aridin não quer repetir a experiência. Matakara diz que luta como uma pessoa corajosa. Um camelo passa por eles e Aridin vê Mahoro montando-o, então ele corre atrás dela, mas Shindo está observando-os com Ikeya. Um jovem Matakara está no templo com seu irmão enquanto pergunta a ele sobre a imagem à sua frente, e ele é informado que diz que uma pessoa corajosa é aquela que não foge. Ele pergunta se uma pessoa corajosa é forte. Seu irmão lhe diz que uma pessoa Honki é tanto forte quanto pura de coração também. Enquanto Matakara olha para a sombra assustadora em uma das fotos e pergunta sobre isso, ele é informado que a sombra é algo que se esconde nos corações daqueles que são fracos. Mas uma pessoa Honki nunca pode correr. Algo que diverte Matakara. Mahoro olha para a foto sem camisa de seu irmão, Marito, como uma fã e fica admirando enquanto almoça, quando Aridin aparece do nada e pergunta se ela quer comer com ele, ao que ela responde que gostaria de comer sozinha. Sentindo o tom tóxico em sua voz, ele começa a explicar que, embora não quisesse lutar contra o irmão dela, agora o irmão dela poderá se aposentar em paz. Então ele a pergunta se ela gostaria de sair com ele, mas ela o deixa esperando e sai enquanto Matakara se aproxima e pede para almoçar com ele. Nesse ponto, Aridin começa a chorar para chamar a atenção sobre como ele não consegue conquistar Mahoro. Enquanto almoçam, Matakara pergunta a Aridin se ele pode fazer a festa de boas-vindas do seu irmão no seu restaurante, ao que Aridin diz que sim, deixando Matakara muito feliz, já que o irmão queria se empanturrar com boa comida. Matakara depois conta a Kakeru e Komao, que ambos dizem que irão, com Komao estando um pouco animado demais. Mataka também pergunta a Ken se ele viria, e Ken acena com um papel para ele dizendo que vai à festa. Enquanto Senya e Aridin caminham, Senya dança de excitação por ver o irmão mais velho de Mataka. Ao que Aridin lhe diz que, embora tenha encontrado o irmão mais velho apenas algumas vezes, ouviu dizer que ele é mais forte do que até mesmo Ken. Isso dá a Senya um susto de surpresa, levando-o a dizer que eles deveriam se juntar. Isso faz Aridin parar em seu caminho, enquanto ele pergunta a Senya por que ele continua querendo se fundir com ele. Ao que Senya, depois de pensar, responde que gostaria de começar uma família com ele. Algo que Aridin timidamente recusa e protesta contra. Mataka está limpando ao redor do templo quando ouve sons de alguém sendo espancado, apenas para descobrir que é Akutaru, quem está apanhando de alguns estudantes que o estão chutando como uma pipa. Vendo isso, Mataka os para segurando o cinto e diz que se continuarem a bater nele, terão que lutar com ele. Nesse ponto, eles fogem. Akutaru agradece a ele, e quando Mataka se vira para sair, ele se ajoelha e pede desculpas antes de dizer que a luta com Aridin realmente fez ele perceber algumas coisas sobre si mesmo. Ele fala sobre como Aridin é tão forte e quase parecia uma pessoa bacana, e como ele também queria ser uma pessoa bacana. Mas desistiu, ao que Matakara responde que ele também queria ser uma pessoa Honki, e costumava treinar com Arigen para atingir isso, mas nunca conseguiu ficar tão forte quanto Arigen. Akutaru, surpreso, pergunta a ele como Aridin pode ser mais forte do que ele, apesar de treinarem juntos, mas então diz que descobriu o porquê, despertando a curiosidade de Matakara, que pergunta a ele, e Akutaru diz que o templo tem um segredo.
Ele então sai antes de dar a Matakara algo concreto e fala com Ikeya sobre o que está fazendo, enquanto eles, ambos perdedores, discutem como guardam um rancor profundo contra Ken. Arigen mostra a Matata como ele faz jiaozi, mas Matakara coloca muito recheio, estragando-o, o que atrai críticas de Arigen. Matakara lhe conta como uma vez tentou fazer jiaozi com seu irmão, mas falhou porque eles queimaram. Yayako pergunta a ele sobre seu irmão e começa a se animar ao saber que ele tem 21 anos, ao que Arigen diz para ela voltar para a cozinha. No dia seguinte, Matakara marca seu calendário com a chegada do irmão e vai buscá-lo enquanto Yayako e os outros preparam o restaurante para a chegada do irmão. Todo mundo chega cedo ao restaurante e começa a ajudar na decoração enquanto Yayako prepara a comida esperando o irmão de Matakara. Até Ken traz algumas coisas para a festa, e enquanto todos esperam, Matakara chega ao reformatório, mas seu irmão não aparece. Depois alguém saiu para lhe contar que seu irmão tentou separar uma briga no reformatório, mas acabou sendo esfaqueado com pouca chance de sobreviver, o que fez Matakara deixar cair seu guarda-chuva. Ele não vai ao restaurante chinês Chuchu para a festa, então todos vão embora e Arigen fica bravo porque Matakara não contou a eles que ele não viria. Kakaru e Kamau descobrem sobre o irmão de Matakara por meio de sua senhoria quando tentam encontrá-lo. E no dia seguinte na escola, eles pegam Arigen que está ocupado se apaixonando por Mahoru novamente. Eles perguntam se eles sabem onde podem encontrar Matakara, já que ela é sua melhor amiga, mas ele não sabe, e eles vão embora enquanto ele lamenta como não pode passar mais tempo bajulando Mahoru. Matakara está sentado sozinho em um parque reclamando sobre seu irmão, quando de repente sente uma sombra se aproximando dele, o que o deixa muito assustado, e ele começa a fugir dela como um covarde. Ele foge e eventualmente encontra Yayako, a quem ele pergunta por Arigen, e ela o convida para entrar na casa onde ele encontra Arigen dormindo, o que o faz sorrir para ele. Mas quando ele olha para Arigen, ele percebe uma marca em sua cabeça que ele pressiona, e Senya aparece do nada, o que assusta a cabeça estúpida de Matakana. E ele foge onde encontra Akutaru, que valida seus temores sobre Arigen não ser uma pessoa honky de verdade e fingir sua força apenas para depender de algo que o está possuindo. Senya diz a Arigen para ir consolar Matakana, e ele vai ao templo encontrar Matakana, que lhe diz que viu o monstro dele, mas que sabe que Arigen é forte por si só e que nem toda a força dele vem de Senya. Mas Arigen o contradiz dizendo que ele nunca foi forte para começar, e até o abandonou quando ele estava sendo espancado. Matakara age como um cachorrinho com ele e se recusa a acreditar nisso, mas Arigen o rejeita anunciando sua falta de interesse em se tornar uma pessoa honky, e sai, momento em que Akutaru aparece e dá a Matakara uma arma para atirar na foto do templo. O que ele faz? A bala ricocheteia e o acerta, mas ele se levanta novamente com a bala alojada nele enquanto é cercado por fumaça, que se dissipa revelando seu próprio monstro. Akutaru reclama com Ikeya sobre ele deixar seu corpo e se transferir para a Mataka, ao que Ikeya responde friamente que sempre escolherá o recipiente mais forte e que Mataka tem um tipo de escuridão nele que ele não tem. Isso faz com que Akutaru pegue a arma e aponte para a própria cabeça na esperança de trazer Ikeya de volta, mas ela não dispara, e Ikeya diz que ele não tem utilidade para um hospedeiro tão fraco antes de voltar para o corpo de Mataka. De volta à escola, todos estão preocupados com Mataka, enquanto Arigen fica babando por Mahoru, que está apenas ocupada admirando as fotos de seu irmão em seu celular. Kakaru diz que Mataka estava realmente ansioso para se mudar com seu irmão, o que faz Arishin parar e pensar sobre isso também. Enquanto Arajin trabalha em seu restaurante, Senya o repreende por lidar tão duramente com Matakara. Mas Arajin acha que fez a coisa certa, pois estava cansado de Matakara ser uma grande atenção seeker. Senya bate em Arajin nas costas, tentando praticar seu golpe enquanto ele voa, enquanto Kakeru e Komao procuram por Matakara, que eles encontram em seu apartamento, tentando quebrar coisas para conseguir dinheiro. Eles tentam consolar Matakara e Komao até oferece a ele Gyozu, mas Matakara os ignora completamente e vai embora com Kakeru dizendo a ele para pelo menos ir à escola amanhã. Arajin está a caminho da casa de Matakara, já que seu próprio banho não está funcionando, e o único banho público mais próximo é lá. Quando Senya pergunta a ele sobre Matakara, Arajin acidentalmente esbarra em Matakara e o cumprimenta, mas Matakara não responde e foge, o que deixa Arajin e Senya perplexos. Arajin vai para o banho e encontra Komao lá, que esfrega agressivamente suas costas, e então ele também encontra Kakeru, e eles conversam sobre Matakara não ir à escola. Arajin diz que Matakara deveria ser bloqueado socialmente, mas Kakeru acha que é uma má ideia. Mahoru traz 2 xícaras de chá e coloca uma ao lado de uma boneca em tamanho real de Morito, e começa a ficar toda apaixonada por ele, quando o verdadeiro Morito e Outa entram na sala e discutem sobre a morte de Mitsukuni, que já foi o líder de Minato, mas desabou morto assim. Outa conta a Morito que Matakara é na verdade o irmão mais novo de Mitsukuni, o que choca tanto Morito quanto Mahoru, que solta um suspiro que faz Morito procurá-la sem sucesso. Matakara senta no templo e sua coragem é minada pelas sombras que sente se aproximando dele. Nesse momento, Ikea pergunta qual é o problema dele e Matakara aperta o selo para liberar Ikea. Ikea diz a Matakara que o monstro que ele vê seguindo-o em todo lugar é na verdade sua própria fraqueza e que ele pode se libertar disso.
Ele diz a Matakara que a única maneira de se livrar do monstro é se tornar o mais forte. Mas Matakara diz que já tentou isso, ao que Ike apenas dá de ombros, dizendo que ele nunca tentou de verdade e nunca chegou ao topo derrotando todos. Isso faz Matakara lembrar de sua luta com Ken, e ele recorda para Ikia que todos os caras o aceitaram pelo que ele era e se tornaram seus amigos, ao que Ikia retruca que amigos são para os fracos. E a única maneira de Matakara se libertar da falta de coragem debilitante é derrotá-los, especialmente a Arajin, já que ele é a maior fraqueza de Matakara. Isso deixa Matakara em um dilema. Mahoru se aproxima de Arajin, que pensa timidamente que ela quer a pedra de presente que ele conseguiu para ela. Mas ela recusou isso e em vez disso pergunta sobre Matakara, o que deixa Arajin com ciúmes enquanto ele diz para ela evitar seus problemas. Mas ela diz a ele que, a menos que ele também considere os sentimentos de Matakara, ela não falará com ele novamente. Ike diz a Matakara que ele é sua única chance de consertar sua personalidade e que apenas ele pode salvá-lo do monstro. Mas, para superar isso, ele precisa derrotar Arajin, pois ele tem mentido e enganado-o, o que deixa Matakara irritado com Arajin por traí-lo e mentir para ele. Enquanto Arajin caminha para o banho público, Senya o provoca sobre Mahoru estar mais preocupado com Matakara, o que realmente irrita Arajin, que desta vez até evita o tapa característico de Senya no traseiro. Senya diz a ele que talvez ele até encontre Matakara, o que o leva a perguntar a Senya por que ele é tão um sinalizador de apoio sobre Matakara, ao que ele responde que vê-los traz de volta memórias de sua juventude quando conheceu Ikia pela primeira vez, enquanto Ikia estava lutando e vencendo contra um oponente muito maior. Isso fez com que ele admirasse Ikia e se juntasse a ele na busca para se tornarem pessoas Honki, enquanto lutavam entre si e treinavam juntos, até nomearem um ao outro Senya e Ikia. Mas no final, algo aconteceu com Ikia e foi por água abaixo. Senya diz que não quer que isso aconteça com Arajin, pois precisa de alguém para apoiá-lo enquanto se torna uma pessoa Honki. Enquanto eles falam sobre isso, Matakara chama Arajin de longe e pede para lutar com ele, o que confunde o Arajin, que ainda está processando a situação. Mas antes que ele possa entender o que está acontecendo, Matakara o ataca e começa uma sequência de chutes que manda Arajin voando para longe. Senya percebe que Ikia entrou no corpo de Matakara, dando a ele todo esse poder, então ele pede para Arajin se fundir, o que eles fazem, mas Matakara os chuta para longe. E quando ele está prestes a dar o golpe final em Arajin, percebe que Arajin está sentado e apertando a barriga, sem querer lutar. Então ele parou no meio do caminho e Arajin correu para lançar alguns mísseis fedorentos. Ikeya olha para isso com desdém, e pensa que essa bondade faz Matakara ser suave e incapaz de ser implacavelmente bom. Arajin pergunta a Senya do que se trata tudo isso, mas Senya desaparece e não aparece. Então Arajin pega a nota dada a ele por Akataru, e vai até lá para encontrá-lo, onde Akataru lhe diz que o verdadeiro objetivo de Senya é tomar seu corpo, o que choca Arajin. De volta ao templo, Ikeya menospreza Matakara dizendo que ele é um covarde como seu irmão, que não pôde proteger sua família e nem sequer era uma verdadeira pessoa, o que irrita Matakara, que chuta o monstro perto de Ikeya para dissipá-lo, enquanto Ikeya diz que a razão do monstro feio ter ido embora é porque ele mostrou força e raiva, o que é importante para vencer. Arajin fica surpreso quando Akataru lhe conta como Senya quer tomar seu corpo, o que resultará em sua própria morte, mas Arajin se recusa a acreditar que foi enganado em alta definição por Senya, ao que Akataru ri como um verdadeiro palhaço de circo, e diz para ele perguntar a Senya em pessoa e contar a Matakara também, antes que seja tarde demais. Dizendo isso, Akataru vai embora rindo como um louco na escuridão. Na escola, Arajin olha para Mahoru querendo muito falar com ela, mas lembra que ela lhe disse para não falar até ele resolver o problema de Matakara. Então ele olha ao redor para encontrá-lo. Kakeru e Komao também procuram Matakara e eventualmente o encontram na escola, que lhes diz que deveriam sair para se divertir, ao que eles concordam enquanto Arajin observa da janela. Eles vão a um bar de jogos, e Kakeru e Komao jogam no console tentando vencer um ao outro após o retorno de Matakara. Mas Matakara tem outros planos, pois diz que vai buscar algumas bebidas. Ele vai em direção ao bar, mas esbarra em um cara que primeiro fica bravo com ele, mas ao olhar mais de perto fica com medo, e Matakara, sem se importar, dá um soco forte na barriga. Os amigos dele começam a atacar Matakara, mas ele bate em todos eles, e quando ele sai, Ikeya diz que brigar com caras aleatórias não significa muito. Então quando sai, Marito e o grupo deles caminham em direção a ele. Ele decidiu desafiar Marito e o atacou abertamente, mas Marito bloqueou seu ataque com relativa facilidade, e enquanto Matakara lançava mais ataques, Marito continuava a desviar deles, transformando Matakara em um verdadeiro macaco de circo, até adicionando um pouco de provocação verbal antes de chutar Matakara para longe. Matakara ataca novamente, mas é repelido mais uma vez, então Ikeya diz para ele recuar por enquanto porque ele não está pronto para enfrentar Marito no momento, o que ele faz enquanto Marito zomba dele por fugir. Arajin tenta falar com Senya, mas Senya não sai. Em vez disso, Yaiko o ouve e entra em seu quarto para perguntar quem está assumindo seu corpo, pois ela acha que é algo romântico, como quando os pais dele se conheceram e namoraram. Mas Arajin fica envergonhado e diz à intrometida para ir embora. Ikeya diz a Matakara no templo que ele precisa se tornar mais forte e mais tarde, enquanto ele passa por Tatsuto, Ikeya diz para ele lutar com ele, mas Matakara o despreza como um peixe pequeno. No entanto, Ikeya persiste.
Matakara enfrenta Tatsuto, o que o deixa irritado porque Matakara bateu em seus amigos ND. Então ele repreende Matakara e depois o soca, mas o soco não tem efeito e Matakara retribui com um chute que faz Tatsuto cair pela força da gravidade. Quando Matakara está prestes a sair, Ikeya diz a ele para terminar o trabalho, mas Matakara hesita, fazendo com que Ikeya diga para ele continuar batendo, abandonando suas emoções e sendo completamente impiedoso, algo que Matakara acaba fazendo. Nagari está em uma loja comprando sorvete e ouve algumas pessoas falando sobre como Tatsuto está sendo dobrado e esfregado como uma ferramenta. Assim que ouve isso, ele sai correndo e grita o nome de Mataka com uma intensidade de arrepiar e o ataca de frente, e enquanto Mataka contra-ataca, Nagari dá uma cabeçada nele com muita força, o que surpreende até mesmo Mataka. Ikeya provoca Mataka perguntando se ele vai perder para um fraco como ele agora, algo que irrita Mataka e ele chuta Nagari com uma intensidade renovada, enviando-o voando para longe. Agora Mataka prossegue para brutalmente chutar um imobilizado Nagari como um cachorro, e quando Tatsuto tenta protegê-lo, ele também leva uma surra e se torna um obstáculo humano mais uma vez. De volta à escola, todos estão falando sobre como Matakara acabou de espancar Nagari e Tatsuto, o que Arajin ouve e acha difícil de acreditar sobre seu amigo que já foi próximo. Tatsuto pergunta a Nagari se ele quer ir ao hospital, mas ele recusa e pede para ele ir em seu lugar para ser examinado, quando Marito e Ota entram na sala com comida nas mãos, que eles dão a Nagari. Marito, antes de sair, diz a Nagari que ele havia avisado para ficar longe de Matakara, pois agora ele é seu oponente, e que Nagari deve comer e descansar enquanto eles lidam com a situação. Matakara derruba mais algumas pessoas, e quando um deles diz que não é típico dele ser tão cruel, ele o espanca ainda mais. Kakeru e Komao também chegam ao local e confrontam Matakara sobre por que ele está lutando com todos, ao que ele responde friamente que só quer ficar mais forte. Eles então dizem a ele que Ken quer vê-lo agora mesmo, mas Matakara os repreende dizendo que ele deixará Ken por último, uma afirmação que faz Kakeru desencadear seu Ikki-Quake sobre o que Matakara planejou. Assim como eles estão conversando, Marito faz um anúncio pelo microfone da escola, que também pode ser ouvido do lado de fora por todos os alunos, e mais importante, Matakara. No anúncio, ele informa Matakara para ir ao campo, o que anima todos os alunos, que saem da aula para ver a luta entre Marito e Matakara. Arajin fica na aula, o que deixa o professor muito feliz, e quando ele fala a Arajin sobre a importância do tempo, Arajin de repente lembra do aviso de Okutaro, que ele deveria informar Matakara antes que seja tarde demais, e ele corre para fora da aula até Matakara. No campo lá fora, a maioria das pessoas está torcendo por Marito, e acha que ele vai ganhar, mesmo que Matakara tenha batido em alguns meninos estúpidos de Tsumago, uma crença que Mahoro reforça entusiasticamente dizendo a todos que seu irmão definitivamente vai ganhar. Enquanto Arajin corre para fora para encontrar Matakara e desliza como uma cobra entre as pessoas para chegar à linha de frente, ele vê que a luta já começou com Matakara atacando Marito com um chute que Marito bloqueia facilmente. À medida que Matakara lança mais ataques contra Marito, todos são bloqueados ou evitados com facilidade, e Marito lhe dá uma boa surra ao chutar a força vital dele, enquanto também brinca com ele chamando-o de cachorro atrás de fama. Isso irrita Matakara, e ele faz uma jogada suja, jogando algo no rosto de Marito e o atacando, mas Marito contra-ataca com um chute no rosto que o faz voar, para os aplausos e torcidas de todos, enquanto Kakeru, Komao e Arajin olham preocupados com o rumo da luta. Ikeya, neste ponto, também está desapontado e pensa que não será capaz de se vingar com a fraca resistência de Matakara. E justo quando está prestes a sair, Matakara murmura que não terá mais medo do monstro e que quer vencer a todo custo. Marito se aproxima para o golpe final, e Ikeya empresta seu poder a Matakara, que procede a bloquear e chutar Marito para a órbita antes de chutá-lo violentamente como uma ave de rapina. Vendo isso, Mahoro desmorona enquanto Matakara avança para terminar sobre Marito, que eventualmente fica imobilizado com a agitação, deixando todos ofegantes e surpresos, incluindo Arajin, que mais tarde exige que Senya saia e explique, o que o leva a finalmente aparecer. Quando a guerra estourou, as autoridades queriam manter as pessoas Honki controladas e, portanto, começaram a suprimir aqueles que estavam treinando para se tornarem pessoas Honki. Senya e Ikeya eram rivais na época também, e enquanto lutavam entre si, Ikeya saiu por cima com Senya sempre embaixo, dizendo que ele é mais fraco. Mas isso irrita Ikeya, que diz que está sendo zombado. Ikeya diz a Senya que ele quer uma luta séria, mas Senya lhe diz que ambos serão derrubados se isso acontecer. Mesmo assim, Ikeya não escuta e eles acabam lutando seriamente, com Ikeya ferindo o peito de Senya e Senya lhe dando um soco, o que leva Ikeya a nocauteá-lo com um chute. Mas Ikeya ainda acha que está sendo enganado antes de ambos serem baleados pelas autoridades. Arajin está irritado porque Senya só queria usar seu corpo como um boneco de trapo para acertar as contas com Ikeya e pede para ele ir embora, ao que Senya atende depois de dizer que se divertiu muito com ele. Matakara bate em um cara e enquanto ele está voltando, Arajin se aproxima e lhe diz que Ikeya pretende tomar conta do seu corpo e se ele assumir completamente a mente de Matakara. Ele vai morrer, mas Matakara não se importa em morrer desde que seu fracote traseiro seja mais forte do que Arajin e possa vencê-lo.
Ikeya pede a ele para lutar contra Erajan, mas ele diz para ele dar o fora, pois tem outra coisa para fazer primeiro, enquanto Komal e 2 outros idiotas correm pela cidade até a Oda, que bate na mesa com raiva, assustando-os. Matakara vai até a casa de Ken e bate em 2 de seus homens quando é confrontado por Kakaru, que o agarra e pergunta o que ele está fazendo após ele afastar Komal. Matakara diz que quer lutar com Ken 1 contra 1 e dá a localização e o horário para Ken, que concorda. Erajan está servindo comida em seu restaurante e dá o pedido errado a um cliente quando Ken entra. E Ayako, a garçonete do restaurante, começa a ficar contra ele, após o que Erajan sai para falar com Ken. Mahoro fica ao lado do irmão no hospital, onde ele está ferido, e a Oda também está lá com ela, tentando consolá-la. Enquanto Kakaru e Komal esperam o início da luta, Kakaru tem um flashback da época em que ele entrou na academia e conheceu Komal. Eles ouvem Matakara desafiar Ken para lutar com ele, e durante a luta, ele faz o seu melhor para derrotar Ken, mas Ken é muito forte e termina a luta com um único golpe. Tudo isso, no entanto, faz Kakaru se tornar uma fã secreta de Matakara, que teve a coragem de desafiar Ken, e oferece a ele um suco enquanto se recusa a mostrar sua admiração abertamente. Kakaru envia Komal buscar Erajan, que ele diz ser o melhor amigo de Mataka, e que Matakara pode ouvi-lo. No hospital, Tatsudo e Nagari também estão lá com Aldai e Nagari. Ao ouvir que Morito ainda não acordou, mesmo depois de 3 dias, fica bravo e promete ensinar uma lição a Matakara. Ele tenta sair, mas um emocional Nagari o impede e começa a bater em seu peito, dizendo que ele não está em condições de lutar. Alda também intervém e dá um tapinha nas costas de ambos, dizendo que precisa deles para proteger seu próprio povo, ao que ambos concordam timidamente. Kakaru esbarra em Matakara e o impede de continuar a lutar contra Ken, pois tem medo de que ele possa se machucar. Kakaru ataca Matakara, que desvia de todos os seus ataques antes de derrubá-lo como uma cabra com um chute, e quando Kakaru tenta se levantar, Matakara o chuta como um cachorro. Kakaru faz um último esforço e agarra o tornozelo de Mataka, o que o irrita e ele começa a chutar Kakaru, que cai inconsciente, e Mataka segue em frente sem muito remorso. Komal vai ao restaurante e encontra Erajan pedindo para ele ir à luta entre Mataka e Ken, mas Erajan se recusa a ir. No entanto, quando Komal lembra que ele é amigo de Mataka, ele finalmente decide ir. Todos estão reunidos na praia, onde Mataka e Ken se preparam para lutar, e um dos NPCs do Ken explica que os pais de Mataka o abandonaram quando ele era muito jovem, deixando apenas seu irmão para cuidar dele. Então, quando seu irmão morreu, Mataka perdeu a última âncora que tinha no mundo, e no processo, também se perdeu. Mataka começa a luta atacando Ken, mas Ken desvia de muitos de seus golpes, embora Mataka consiga acertar um que o deixa confiante porque se lembra de que é uma pessoa diferente agora do que quando enfrentou Ken antes. Ken, no entanto, soca Mataka, tirando-lhe o fôlego, e continua a dar uma surra em Mataka, o que o leva a pedir a Ikeya para lhe dar poder. Infundido com o poder de Ikeya, Mataka desvia o ataque de Ken e começa a chutar Ken, que agora está na defensiva, embora ainda consiga se defender, mas apenas se defende ao invés de atacar, pois se lembra de que fez uma promessa ao irmão de Mataka de cuidar dele se algo acontecesse com ele. Mataka, ao ver que Ken está perdendo para ele, tira o casaco e joga no chão para todos verem enquanto pensa que agora pode finalmente lidar com o traseiro lamentável de Erajan. Erajan pensa sobre o que Ken lhe disse fora do restaurante sobre enfrentar Mataka sozinho se a situação se complicar, e quando Erajan mostrou relutância em sua capacidade de derrotar Mataka, Ken segurou sua mão e disse que acredita nele. Isso leva Erajan a ir novamente ao templo, onde atira na própria cabeça com a arma, e enquanto a bala se aloja em sua cabeça, Senya se apresenta dizendo ser um miserável Maidin, ao que Erajan responde que quer se fundir com ele. Crianças da escola zombam de Matakara sobre como ele vai ao templo para treinar todos os dias, o que um jovem Arijin ouve e fica impressionado. Então ele segue Matakara até o templo e vê que ele está realmente treinando muito. Matakara corta a corda para revelar um grande tronco se movendo em sua direção, o que leva Arijin a avisar seu amigo estúpido, quando o tronco atinge e joga Matakara para o lado. Arijin pergunta a ele como ele conseguiu chutar o tronco, ao que Matakara responde que quer ser uma pessoa honesta, que significa nunca fugir. Isso impressiona Arijin, que diz que ele se juntará a Matakara em seu treinamento, e assim eles começam a treinar juntos com Matakara liderando e Arijin gradualmente alcançando-o. Eles se tornam muito bons amigos, e até carimbam os nomes um do outro em suas palmas para reforçar a amizade. Arijin confronta Senya no templo e pede para se fundir com ele, mas Senya, surpreso, pergunta por que ele mudou de ideia, já que a fusão poderia mandá-lo para o Criador. Arijin responde com raiva que ainda não vai morrer, pois precisa fazer Matakara acordar. E Ayako assiste a um drama bobo, e quando o personagem principal morre, ela corre chorando para o quarto de Arijin para usá-lo como apoio emocional. Mas não encontrando lá, ela acha que ele está em uma festa do pijama com uma garota. 2 garotos estão caminhando, e eles percebem o céu ficando cinza avermelhado, e dizem que parece muito ruim,
quando de repente vem Matakara de joelhos passando por uma transformação, então eles fogem dele enquanto Ike assume o controle total do corpo de Matakara. Komal tenta sem sucesso enfaixar Kakeru, que disse a Komal que seus ferimentos são de alguns bandidos que o espancaram e não de Matakara, enquanto ele pergunta sobre ele. Oti e seus amigos vão à casa de Arigen, pois acham que ele pode saber sobre Matakara, mas descobrem por Yayako que ele não está lá, pois ela lhes conta que ele foi lutar naquela batalha de ginástica de quarto única na vida. Mahoru oferece alguns kebabs ao seu irmão que ainda não acordou no hospital, então ela sai por um tempo e escuta as enfermeiras falando sobre a internação de um gorila. Quando Ken e Morito são colocados na mesma sala, Ken começa a se exercitar, mesmo com faixas de contenção, e Mahoru chama seu nome, que Morito também ouve, fazendo-o acordar do coma. Arigen e Matakara se encontram do lado de fora do templo, com Senya dizendo a Arigen que o Ike tomou completamente conta de Matakara e que ele não é mais ele mesmo. Arigen pede a Senya para se fundir com ele, o que leva a muitos ruídos desconfortáveis de Arigen enquanto ele cede o controle de seu corpo a Senya. Senya assume o controle e Ikea se prepara para a luta, parecendo que são Senya e Ikea que estão lutando em vez de Arigen e Matakara. Ikea ataca Senya com sua barragem de chutes, que Senya desvia para atacar com sua própria barragem de socos, mas Ikea consegue desviar e ele chuta Senya para tirar o fôlego dele. Senya e Ikea continuam sua luta enquanto ambos se atacam, com Ikea lentamente ganhando vantagem e Senya retomando sua posição inferior. Isso irrita ainda mais a Ikea, que acha que Senya está se segurando como antes, e até diz que sabia que Senya tinha medo de superá-lo, e ficou desapontado por não poder fazer de Senya um Honky. Senya diz a ele que o admirava, então não havia como ele vencer ou superá-lo, e pergunta a Ike por que ele arriscou sua vida para lutar contra ele naquela época. Ao que Ike responde que estava doente e estava lentamente se desligando, então decidiu que gostaria de morrer pelas mãos de Senya, mas isso não aconteceu, então eles devem lutar agora. Senya hesita e acha que não pode vencer, o que leva Arigen a dizer-lhe para lutar, e após um discurso motivacional, Senya decide lutar com toda sua força e atacar a Ikea, que fica feliz por Senya estar completamente sério agora. Eles lutam e agora Senya levar a melhor ao atingir Ikea, deixando uma marca em seu corpo do golpe, o que só faz Ikea tentar mais, mas Senya agora tem a vantagem, e finalmente consegue derrotar Ikea derrubando-o. Ikea aceita a derrota dizendo que está feliz por ter lutado contra uma pessoa realmente impressionante. Assim que ele diz isso, Matakara de repente assume o controle e absorve Ikea, dizendo que agora ele derrotará Arigen enquanto começa a chutar Arigen que está sem energia. Arigen se pergunta se agora vai viver com os insetos, mas então se lembra de todos os seus amigos e familiares, e finalmente Mahoru, o que o deixa determinado a não morrer virgem, e ele acorda para lutar contra Matakara. Kakeru e Komal também chegam ao templo, enquanto Nagar, Alto e os outros também estão lá. Senya avisa Arigen que Matakara agora é muito poderoso após absorver Ikea, e Arigen tenta desviar seus movimentos, mas é espancado por ele. Ele pergunta a Matakara por que ele precisa ser o mais forte, ao que ele responde que se ele for o mais forte, seu fraco Anos não precisará de mais ninguém. O que faz Arigen perceber que Matakara tem medo de ficar sozinho, e sempre teve desde que eram crianças. Ele também percebe que tem fugido de Matakara, o que lhe dá determinação para firmar seu chão e parar de fugir tanto de si mesmo quanto de Matakara. Matakara chuta Arigen, mas Arigen enfrenta o chute de frente sem se encolher e então desfere um soco poderoso em Matakara, nocauteando o monstro que ele se tornou e salvando o amigo nele que ele conhece. Isso faz de Arigen um verdadeiro Honky, o que até mesmo Senya reconhece ao dizer a Arigen como ele o ajudou a entender o que é ser um verdadeiro Honky. Quando Matakara acorda, Arigen diz a ele que ele não vai mais abraçar o ar, enquanto todos os seus amigos chamam seu nome e vêm em sua direção, e Arigen carimba a mão de Matakara com seu próprio sangue. Quando Arigen acorda, ele pensa em como vai fazer Mahoru sentir-se atraída antes de ir para a praia, e pensar em Senya, que saiu sem se despedir direito. Isso é tudo para o vídeo de hoje. Se você assistiu até o final, comente abaixo. Eu preciso de um gênio maluco para confundir os normies. Se você gosta de resumos de anime como este, não esqueça de conferir este vídeo aqui.